Olá, estou aqui com o professor Benedito Braga. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, presidente honorário do Conselho Mundial da Água, ex-presidente e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Bem-vindo, é um prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado, um prazer muito grande estar aqui em Aracaju, depois de 20 e tantos anos, quando pela primeira vez aconteceu um simpósio da BRH aqui. Então, e estar contigo é um prazer enorme, uma grande satisfação. Obrigado pela oportunidade dessa conversa que vamos ter. Nós agradecemos. Professor Braga, inicialmente, a gente gostaria de saber como é que o senhor poderia contextualizar a sua participação no evento, quais os temas que o senhor tem discutido? Olha, este evento ele está sendo marcado por uma análise mais profunda do sistema de gerenciamento de recursos hídricos do nosso país. Nós, ao longo desses 25 anos, tivemos aí a Lei Nacional das Águas, 9433, em 97, em 2000, a lei que criou a ANA, e ao longo desses anos nós tivemos um desenvolvimento de um sistema participativo, com a criação de comitês de bacia, com a criação de agências de bacia, com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E a comunidade tem demonstrado uma preocupação sobre o futuro desse sistema, né? Que resultados ele efetivamente trouxe no sentido de melhorar a qualidade dos nossos recursos hídricos nas bacias hidrográficas, a melhoria da condição da população que vive, e alguns painéis aqui endereçaram, outros vão endereçar esse tema. Eu achei extremamente, vamos dizer, pertinente na missão da ABRI. Eu ainda costumo chamar a BRH, sou da velha guarda. Sabe por que apareceu o ABRI por sugestão do Tucci, né? Que é muito criativo. É coisa louca desse nosso país aí, que tinha uma associação de recursos humanos com o mesmo nome nosso. Bem, mas assim, o evento está mostrando uma associação madura, né? Uma associação responsável e que está indo promovendo a boa técnica, a boa ciência da água, né? Com a academia absolutamente engajada e, ao mesmo tempo, discutindo temas de grande relevância para o país, né? Assim como foi lá na década de 1990, para a Lei 9433 e com a Lei da Criação da ANA em 2000, né? Sim. Então, a BRH foi determinante aí para as discussões? Sem dúvida nenhuma, não é? Lá nos anos 1987, em Salvador, nós tivemos a Carta de Salvador, que foi
digamos assim, o começo da 9433, né? Da Lei das Águas. E aí, veja, de 87 a 97, 10 anos passaram até que a lei pudesse ser promulgada. E a lei só foi promulgada, né, porque o presidente Fernando Henrique era um político que conhecia a importância da água, né? Então, nas minhas intervenções aqui, eu chamei a atenção dos nossos profissionais para a importância dessa relação com a classe política, né? Quando você consegue convencer um líder, no caso, o presidente Fernando Henrique, foi assim, em 6 meses estava pronta a proposta, o governo manda o projeto de lei para o Congresso e é aprovado, né? E ficamos 10 anos tentando, né, para conseguir isso. Então, voltando um pouco à minha participação aqui no evento, foi no sentido de chamar a atenção dos nossos associados sobre essa ligação cada vez mais forte entre a comunidade profissional e a classe política, tomadora de decisão, seja ela do executivo, seja ela do legislativo. E na sua avaliação nos últimos 20 anos, houve algum avanço? Poderia ser melhor? Enfim. Eu acho que tudo pode melhorar, né? Sou otimista, acho que nós já tivemos avanços, né? Tivemos, vamos dizer, uma preocupação de governo em relação ao saneamento, especificamente, né, que é algo, vamos dizer assim, que a BR não tem, vamos dizer, uma preocupação técnica, profissional. Tem aí a ABS, que é uma associação parceira nossa, que trabalhamos juntos em várias oportunidades, mas houve um avanço, eu acho, nessa direção, do ponto de vista da opinião pública começar a perceber a importância de resolver esse problema. Já no caso da gestão do recurso hídrico propriamente dito, na resolução de conflitos de uso da água, né, para diferentes usos, ainda nós temos um caminho a percorrer na área da comunicação, né? Um dos pontos que foi muito bem colocado pelo diretor-presidente em exercício da ANA, o Felipe Sampaio, hoje numa das sessões aí, foi que era importante que os comitês de bacia mostrassem para a população em geral o benefício da cobrança pelo uso da água. Porque parece que relatou-se aqui algumas situações de inadimplência em comitês importantes e que talvez a razão disso é que o usuário não estava percebendo como que aquela cobrança estava sendo usada em benefício da bacia, né? Até porque outra coisa que se verificou aqui é de que o valor da cobrança ela não incentiva o uso racional da água, né? É muito baixo? É muito baixo, né? Então, pelo menos, seria importante
que o cidadão comum que vive na bacia, o usuário, ele fosse informado de como esse recurso que for arrecadado foi utilizado para melhoria. Seja uma estação de tratamento de esgoto, sei lá, né? Uma capacitação de técnicos para cuidar de uso do solo, sei lá. De alguma maneira, eu penso que há essa necessidade de nós divulgarmos para as pessoas aquilo que é feito no âmbito da gestão participativa, né, ou seja, das bacias. Há uma necessidade para uma maior participação, né, dos atores. Então, sim. E aí, desde a associação, né, até a sociedade, né? Correto. Porque, como o senhor mesmo comentou, né, a sociedade às vezes não... A sociedade entende que é importante, mas às vezes todo esse conhecimento, essas informações, essas discussões que a gente tem não chegam até eles, né? Para eles assimilarem e colocarem isso no dia a dia, né? Perfeito. Então, o senhor comentou sobre essa questão dos comitês de bacias, né, realmente. E isso, o senhor acha que tem ainda muito a se percorrer, a questão da cobrança, por exemplo, das bacias hidrográficas, instalação de comitês, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que nós observamos é um número bastante significativo de comitês de bacia estaduais, né, federais, e há uma necessidade desses comitês mostrarem exatamente o que mudou depois que esse comitê passou a atuar, né? Outro ponto importante também é com relação a esse modelo de Estado unitário que nós trouxemos, de gestão por bacia hidrográfica, que começou na França, até o presidente da Rede Internacional de Bacias está aí, o Eric Tardieu, é um modelo francês, sim, que se aplica muito bem para um Estado unitário, né? Num Estado federal, como o nosso, onde você tem 3 níveis de federalismo, né? Federal, estadual e municipal. Todos são membros da federação, uma coisa meio difícil, né? Então, quando você outorga no nível da bacia hidrográfica, né, há necessidade de que os critérios de outorga do Estado sejam os mesmos da federação, porque senão o camarada que está, e a cobrança, inclusive, também, né? Senão o camarada que está ali na confluência do Rio do Peixe com o Paraíba do Sul, ele, dependendo do valor, ou dependendo do critério da outorga, ele vai buscar água num rio ou no outro. E não faz o menor sentido, né? Exatamente. Então, essas questões ainda são desafiadoras e temos que discutir isso com a sociedade, com a academia, com o setor privado e, principalmente, trazer os estados para essa discussão, né? E não só do executivo, não é só o secretário. É você ter um representante do legislativo estadual. Porque, para você executar tudo isso, ao fim e ao cabo, você tem que ter um arcabouço legal do Estado para poder executar as ações, cobrar, criar comitê, assim por diante. Ou seja, o senhor comentou no início dessa nossa conversa sobre o fortalecimento do SINGRE,
Aham. Talvez isso seja crucial para a gente ter essa melhor interação entre o nível federal com o estadual, investir em sistemas de informação, em monitoramento, né, em mais pessoal envolvido, não somente como órgão gestor, mas também nos comitês, né? Sem dúvida. Os comitês, eles têm um envolvimento importante de pessoas, né? Já os órgãos estaduais, muitas vezes, eles carecem de condições mínimas técnicas, né? E isso nós temos que motivar os executivos estaduais da importância primeiro, de ter minimamente uma quantidade de pessoas. Segundo, capacitar essas pessoas, né? E também ter os equipamentos, né? Para monitorar, prever, ou seja, se nós não formos de encontro aos estados, vai ser muito difícil esse sistema funcionar. Ou melhorar, né? Ou melhorar, né? Em algumas bacias funciona, em outras não, mas que ele seja harmônico, há necessidade vamos dizer assim, desse envolvimento maior dos estados. E a gente comentou aqui também sobre a questão de previsão, né? Sim. Baseado no sistema de informação, né? E como é que você vê talvez a vulnerabilidade brasileira a esses eventos extremos, né? Hoje a gente vê a região norte com uma seca, né? Eu acho que água nunca foi motivo de preocupação na região norte, mas agora está sendo impressionante a seca, né? Sim. Que aconteceu na região norte, região sul com enchentes catastróficas, né? E, bom, como é que você vê essa questão? Como é que o Brasil está preparado ou não, né? A senhora participa do Conselho Mundial da Água, então, como é que a gente está com relação aos outros países mais desenvolvidos? Olha, nós estamos experimentando uma situação de extremos que o mundo todo está experimentando. Então, o Brasil e o resto do mundo, você vê, Portugal está pensando em usinas de dessalinização. Nós tivemos Colômbia, Uruguai, com secas excepcionais recentemente, Califórnia, Turquia. O mundo todo está passando por uma situação dessa natureza. E o que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, no caso das cheias, a previsão, para que as pessoas não fiquem tão vulneráveis, né? Previsão de curto prazo, com sistemas de radares meteorológicos, satélite, telemetria, sem dúvida nenhuma. Agora, no caso da seca, é uma situação que você consegue se adaptar porque ela acontece devagar. Então, a adaptação envolve o quê? Maior reservação de água. Não é assim. Mudança climática impacta o setor hídrico e, como consequência, a produção de alimentos. Impacta a produção de água potável. E para você fazer frente a essa situação da seca,
da insegurança hídrica, você tem que ter maior reservação para quando as chuvas mais intensas ocorram, você armazena essa água que vai usar depois com calma lá na frente. É uma coisa absolutamente óbvia, não é? Sim, Mas aí vem aquela questão, não, mas espera aí, você vai construir uma barragem, isso vai impactar a biota aquática, vai relocar pessoas. Então, há necessidade de explicar para aqueles que têm uma visão assim mais radical, digamos, da importância desse equipamento para que os seres humanos consigam sobreviver nessas situações que serão, segundo consta a comunidade meteorológica, a comunidade climática, tem essa visão de que esses eventos serão mais frequentes, né? Estamos falando aqui dessa cheia lá no... agora me foge o nome do rio lá no Rio Grande do Sul, que a Deca milenar na bacia foi atingida. Aconteceu 2 vezes em um mês, né? Ou seja, nossas séries históricas já não têm a estacionalidade que nós gostaríamos que tivesse para poder usar os nossos métodos probabilísticos, estatísticos do passado, né? Então, eu acho que o nosso país tem que ter o entendimento de que para fazer frente a essas situações extremas, nós vamos ter que ter a coragem de retomar a questão das barragens, dos reservatórios, para que haja uma adaptação adequada. Perfeito. Então, tem um plano, talvez, aí, de infraestrutura hídrica, Isso. considerando questões ambientais, Claro. o que isso pode impactar para a economia nacional, né, para a qualidade de vida da população. Sem dúvida. Seria mais nesse sentido, né? Exatamente. E assim, é uma questão, obviamente, que tem que se colocar na balança, né? Os custos e os benefícios, né? E não é só na questão do abastecimento e produção de alimentos, mas o Brasil é um país que tem, hoje, já teve 90% da sua eletricidade produzida por hidroelétricas. Hoje está aí da ordem de 67%, 70%, o que é um número significativo, né? Então, construir hidroelétrica a fio d'água é uma temeridade em situações de mudanças climáticas, não é verdade? Costumo dizer que o Brasil tem a maior usina eólica do mundo lá no Rio Xingu, em Belo Monte. Sabe por quê? Porque o fator de capacidade de Belo Monte é 0,39, ou seja, a relação entre a potência instalada e a energia gerada. E uma usina eólica, a média das usinas eólicas brasileiras é 0,34. Muito próximo, né? Muito próximo. Bom, muito bom, a gente permeou aí vários assuntos bem amplos, né? Sim, sim. E, na sua visão, isso aqui está sendo tratado durante o evento? Como é que o senhor avalia isso durante o simpósio? Sim, sim. Essa questão do sistema de gestão foi objeto de muitas intervenções hoje pela manhã e isso vai continuar. E amanhã nós temos o lançamento do Fórum Latino-Americano
de água, que vai expandir essa discussão para o resto da América Latina, né? Uma iniciativa aí da ABR-Hidro, com ABS, com ABAS, com a REBOB, aí o nosso amigo Perso fazendo um trabalho muito interessante de olhar essa situação de mudança climática, segurança hídrica, gestão de recursos hídricos, expandir para o resto do continente latino-americano, né? E isso graças à nossa ABR-Hidro de estar abrindo aqui o simpósio de Aracaju para que essa iniciativa seja lançada, né? Então, internacionalizando um pouco essa questão. Sabe, a gente tenha mais estudos, mais discussão de sistemas transfronteiriços, né? O senhor citou Belo Monte, né? Nós temos usinas, né? Por exemplo, no Rio Madeira, bacia hidrográfica alcançando Peru, Bolívia, grande parte desses países, né? Acho que esse fórum aí pode ser aí um espaço de muita discussão e avanço na gestão dessas bacias, né? Certamente, né? Nós temos a Bacia do Prata, temos a Bacia Amazônica. Na Amazônica nós estamos a jusante, no Prata estamos a montante. Então, é uma situação interessante no sentido de que você tem que ser justo sempre. Porque uma hora você está água abaixo, uma hora você está água acima. Mas muito bem. Tá bom. Bom, professor Braga, se eu pudesse definir o 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos em uma palavra, eu sei que o senhor falou muita coisa interessante aqui, mas uma palavra. Sucesso. Sucesso. Um sucesso. Muito bem. Se pudesse pôr mais uma, total. Muito obrigado. Foi um prazer, viu? Obrigado.